Oi, oi pessoal, boa noite pra vocês. Boa noite. Tudo bem? Vamos entrando aí na live. Como prometido, né? Estamos aqui novamente na quinta-feira, né? A gente fez uma live na sexta-feira e prometemos estar aqui hoje de novo, né? E assim ser, né? Isso, e assim ser as nossas lives semanais como aconteciam antigamente, né? E como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Como que vocês passaram esse tempo aí? Conta um pouquinho pra gente, enquanto as pessoas vão entrando, enquanto as pessoas vão sendo notificadas, né? Que o canal está em live, né? Enquanto isso, a gente pede a ajuda de vocês que já estão aqui acompanhando a gente para dar muito tec-tec aí na tela, pra gente poder subir essa live, né? Pra ela ser entregue para os nossos seguidores, para ser entregue para mais pessoas também. Falem também se vocês estão ouvindo a gente bem, se vocês conseguem nos ouvir, né? Acabamos de chegar do plantão, cansados, mas estamos aqui, firmes e fortes, né? Como prometido, para conversar sobre saúde, para falar sobre vários assuntos aí relacionados à educação continuada em saúde, né? E a gente precisa da ajuda de vocês, gente. Para essa live subir, é só vocês clicarem aí na tela, tá? Para ser entregue aí, para mostrar que o nosso canal está de volta com tudo, né? Verdade. É isso aí. Sobre isso. E aí, como é que vocês estão, gente? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre saúde, tá? Sobre alguma dúvida que vocês têm relacionada a procedimentos, sobre anestesia, sobre Uma algum comorbidade, procedimento uma que você vai doença, fazer, né? você tá com dúvida, tá com receio, né? A hora Exame. é agora, né? Tchau. Mais gente. Tchau. Fica aí, deita lá. É a nossa cachorrinha que tá aqui. É que ela quer subir de qualquer forma. Mas enfim, gente, e aí conta pra gente como é que vocês estão. A gente vai lendo aqui os comentários e vamos respondendo vocês, tá? Como já está escrito aí, né? Fiquem à vontade para vocês tirarem dúvidas sobre qualquer assunto relacionado à saúde. Nós estamos aqui para vocês e por vocês, né? Confesso que eu tô cansado hoje, viu? Nossa, também. O plantão foi caótico, muitas admissões hoje, de urgência, de emergência, abertura de carrinho de parada, carrinho de emergência, né? Por isso que a gente tá com essa cara de derrota. Conta um pouquinho pra gente como é que foi o plantão, questão de carrinho de emergência. Porque assim, gente, hoje o Diego tá trabalhando na UTI, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho como é que é quando você tem uma intercorrência e tem que abrir um carrinho de emergência, o que tem que ser feito depois? Então, pessoal, quando geralmente nós estamos na UTI, né? É o meu perfil, terapia intensiva. Geralmente o carrinho de emergência ele é o terror de todo enfermeiro. Porque quando o carrinho de emergência ele é aberto, o enfermeiro tem que contar ele todo. Fazer um checklist de tudo que foi usado durante o procedimento. Por mais que você já tenha aberto aquele carrinho em algum momento do dia, você tem que contar ele de novo. Faz parte do protocolo, né? E geralmente nós abrimos o carrinho de emergência para aqueles pacientes que não conseguem esperar para que um procedimento seja realizado, uma droga vasoativa seja iniciada, porque geralmente é prescrito, vai para a farmácia checa a prescrição, libera e sobe para a UTI. Mas geralmente o paciente está hipotenso, ele precisa de uma nora, ele precisa que entre uma adrenalina, e aí não dá para ele esperar, porque senão ele vai rebaixar e infelizmente ele vai a óbito. Aí nesses momentos nós abrimos o carrinho de emergência, né? O famoso carrinho de parada, para poder realizar essas intercorrências, né? Conseguir solucionar as intercorrências que vêm acontecer dentro do plantão. Também nós temos a abertura do carrinho de emergência, o carrinho de parado, quando o paciente está parado, né? Quando aquele paciente ele está em uma PCR, que é uma parada cardiorrespiratória, e aí o paciente precisa de condutas, e tudo que nós vamos precisar se encontra dentro do carrinho de emergência,
como as drogas vasoativas, as reposições de eletrólitos, as infusões endovenosas, né, os volumes, as reposições de bicarbonato, as doses de ataque de amiodarona, dependendo do quadro clínico do paciente, os dispositivos que serão utilizados, né? Porque para que essa droga seja administrada, que ela entra aqui na nossa veia, percorre todo esse caminho até chegar no nosso coração, existem alguns dispositivos, né, que nós fazemos uso, né? E aí às vezes o paciente está sem um acesso calibroso, a enfermeira precisa de vir cá, dar uma olhada na jugular dele, funcionar a jugular, né? Porque via de regra ela é mais próxima ao coração, é um acesso mais rápido nós podemos pegar, né? Em questão de segundos, e aí já começar a administrar a medicação, e a medicação não precisa percorrer todo esse percurso caso o paciente esteja com acesso periférico. Então tudo isso acontece nos nossos plantões do dia a dia, as intubações de intercorrência. Hoje mesmo nós tivemos drenagem de tórax, né? Quando o paciente começa a ter um edema agudo pulmonar, nós vamos lá, né, e realizamos o procedimento de toracocentese. É quando o pulmão do paciente não consegue mais expandir, porque ele, entre a parede torácica, ou seja, entre as costelas nossas aqui, ó, e o pulmão, existe uma fina camada chamada pleura. E essa camada ela começa a encher de líquido. E aí o pulmão do paciente, ele não faz mais esse ato aqui, ó, de elasticidade, de expandir, porque já tem a pleura, aí a pleura impede e o paciente começa a ficar dispneico, começa a passar mal, né? Não tem mais a regulação da respiração. E aí nós temos que ir lá e fazer uma toracocentese, um furo, né? Uma perfuração que nós fazemos aqui entre o terceiro e o quinto espaço intercostal, geralmente entre o terceiro, para que a gente consiga chegar até essa pleura e fazer a drenagem do pulmão do paciente, desse líquido. E aí a cavidade abdominal, no caso torácica, tenha mais espaço para que o pulmão do paciente volte a expandir. Nesse caso hoje atípico, nós drenamos da pleura do paciente, acreditem ou não, 3 litros de solução da pleura. Então o paciente já não estava de fato conseguindo respirar mais. Ele teve um alívio ali bem significativo. Saiu da respiração de oxigênio e ficou em respiração de ar ambiente, igual nós estamos aqui agora. Para o paciente foi muito bom. O ruim é o pós, porque aí o caninho fica lá, né? Entre o pulmão e a parede torácica, às vezes dá uma incomodadinha, mas aí é só a gente colocar para ele uma pseudoanalgesia, talvez um Precedex-zinho, ou até mesmo uma dipirona de horário, a depender do caso também. Nós colocamos no paciente morfina, quando o paciente está muito grave, associado com outras comorbidades, né? E é isso. Isso aí, gente. Teve uma pessoa aqui que perguntou de onde que a gente era. Francivaldo. Francivaldo, a gente é de Goiânia. Nós moramos em Goiânia. E vocês, de onde são, gente? Vão comentando aí na live. Vão fazendo perguntas sobre saúde, alguma dúvida que vocês tenham, né? Falando um pouquinho sobre o meu plantão de hoje, foi um plantão até que tranquilo, né? Eu tô de 24 horas, então eu fiz um plantão noturno e depois fui para outro plantão, né? Plantão do dia. Nesse plantão do dia foi até tranquilo, só no finalzinho que teve uma infelicidade, né? De um paciente que foi internar. E ele estava sobre cárcere privado. Vou contar rapidamente essa história, né? Ele estava sobre cárcere privado e ele contou pra gente que estava em uma cidade visitando a avó. Na verdade, ele conversou primeiro com o assistente social, né? E ele foi contar essa história. Que ele estava em cárcere privado. Quem levou ele até a nossa unidade foi a polícia local, né? De lá. E aí ele foi visitar a avó dele nessa cidade onde ele não morava. E aí, lá nessa cidade, teve um furto de um celular nas proximidades de onde ele estava, né? E aí, nisso, ele, como não morava na cidade, estava sem documento na hora e ele estava mexendo com o celular, né?
E aí, ele mexendo no celular, quando ele viu a polícia foi abordar e saiu correndo. E aí a polícia foi e prendeu ele, obviamente, né? E aí, até você explicar que focinho de porco não é tomada, ele ficou 10 meses em cárcere privado, até ser provada a sua inocência, até ser provado que ele não tinha nada a ver com o crime, né? Nada a ver com o furto de um celular, que o celular era dele, né? E aí ele teve a infelicidade de conversar com o assistente social e ele, na inocência, os policiais penais, né, junto com ele na sala, e ele falou que os policiais implantaram um celular dentro da bolsa dele. E aí, gente, foi quando tudo começou a dar errado. Foi onde o barraco começou, porque aí, obviamente, os agentes penais se sentiram ofendidos, né, com tal denúncia dele, né? E aí eu trabalho em um local onde tem um corredor, então eu fico no fim desse corredor, né? E até então eu não sabia que esse paciente, ele ia internar, eu pensei que ele era ambulatório, eu pensei que ele ia só fazer uma consulta e ia voltar para o cárcere privado, né? E aí o que acontece? A polícia passa com esse paciente algemado, com as mãos para trás, segurando esse paciente, muito agressivamente. E aí eu trabalho com as meninas, né, que são uma espécie de secretárias, né, da gente, né? E aí, nesse meio tempo, elas perguntaram, né, porque elas sempre perguntam, elas são muito solícitas, né, perguntaram assim, ele vai passar por algum outro profissional? Porque se ele for passar, ele pode aguardar sentado aqui. E aí eles falaram assim, não, ele vai aguardar ali no camburão, que ele é mais confortável pra ele. Gente, e jogaram o cara lá dentro, jogaram o menino lá dentro, menino de 21 anos. Nossa. Jogaram ele com força dentro do camburão, fecharam a porta e eles ficaram lá dentro. E aí foi onde começou a pancadaria, né? E até então eu não sabia, e a assistente social veio correndo e falou assim, você não vai atender esse paciente? Eu falei, mas ele é ambulatório, o que ele é? Preciso entender, porque hoje eu não estou atendendo ambulatório, não vou conseguir atender primeira consulta hoje, nem ambulatório, eu estou atendendo só admissão. Ela falou, não, ele é admissão. E ele teve a infelicidade de falar as coisas perto dos agentes penais, e eles levaram para lá e eles estão batendo nele. E aí rapidamente eu já chamei, falei, não, chama para eu vir poder fazer o atendimento dele, fazer a triagem dele, para passar pelo médico, né, e ser internado, porque ele era perfil de internação, né? E aí esse paciente voltou muito rápido, né, pro meu consultório, os agentes do lado não quiseram deixar ele sozinho, apesar de eu ter pedido, né, eles não falaram que não podia, apesar que a sentença dele, né, o alvará de soltura dele já tinha sido expedido, o juiz apenas sugeriu que ele tivesse essa internação, mas não era nada compulsório, né? Quando a gente fala de compulsório, é algo que é uma determinação judicial. Não havia uma determinação, havia e nem condicional. Oi, Denise! Né? Oi, Denise, tudo bem? Denise sempre presente nas nossas lives. Mas enfim, para não perder o raciocínio, né? Condicional é quando há uma determinação judicial. Havia apenas uma sugestão de que esse paciente fosse internado para tirar o vício dele do cigarro, né? E aí eu atendi esse paciente, depois que ele saiu do camburão, ele não conseguia me responder nada. Nada. Eu perguntava assim, o seu estado civil? Ele falava assim, Goiânia. Eu falei, não, eu quero saber se você é casado, se você é solteiro. E ele travou. Gente, eu acho que ele tava com tanto medo de não ser internado e voltar para o cárcere privado, né? E esses policiais, né? Fazerem o que estava fazendo com ele dentro do camburão, que ele entrou em choque mesmo, sabe? Só que, graças a Deus, deu tudo certo, né? Eu fiz o atendimento dele muito rápido, já chamei o médico para poder atender ele, porque ele não poderia voltar pro camburão mais uma vez, né? Porque eles estavam, assim, com sangue nos olhos mesmo, né? E é onde a gente vê que tem um despreparo, né? Por parte desses profissionais, né? Que assim, se ofendem muito fácil, né? Com a fala de um paciente. E assim, gente, nós que somos profissionais da saúde, a gente sabe quando o paciente está mentindo, quando o paciente está falando a verdade. O assistente social, ele sabe muito bem isso, ele, na verdade, ele faz um apanhado de dados ali, ele faz uma busca ativa enquanto ele está conversando com o paciente, né?
E assim, o paciente realmente ele foi inocentado, ele não fez nada de errado. Ele ainda passou 10 meses em cárcere privado por conta de algo que ele nunca fez, né? Coitado. E aí, com muitas custas, ele conseguiu internar e eu fui super rápido, né? Falei pro médico, olha, mano, pede pro médico subir o mais rápido possível, porque ele não vai voltar pro Camburão. E daqui ele já vai descer pra internação, pro núcleo de internação. E assim aconteceu, né? E esse paciente internou. E eu acho que ele sentiu um alívio tão grande, né? De ter saído dessa situação. E assim, falar pra vocês que infelizmente não é a primeira vez que isso acontece. Não vai ser a última vez que isso acontece, né? E a gente vê casos assim acontecendo na internet, né? De policiais chegando e agredindo os próprios profissionais de saúde, jogando spray de pimenta, né? Aqui em Goiânia mesmo já aconteceu. Aqui em Goiânia já aconteceu recentemente, né? Saiu vinculado até naquele Metrópolis, né? Que é muito... É um canal, né? Que vincula jornalismo, né? E até eles algemando o profissional maqueiro, né? Que não tinha nada a ver com nada. E dando voz de prisão pra ele, né? Por conta de uma triagem, né? E assim, eu fico com receio às vezes de trabalhar vendo agentes prisionais levarem pacientes lá. E assim, quando eles chegam lá, eu tento ser o mais rápido possível, o mais breve possível com o paciente. Às vezes não é nem tão uma consulta rica em detalhes, mas depois a gente faz isso externamente, né, lá dentro, o paciente já está internado. A gente vai atrás, faz uma busca ativa, faz testes rápidos, né, porque tem todo um processo que a gente pula ali, né, por conta desses fatos que acontecem, né. Mas assim, se for contar pra vocês tudo que já aconteceu nessas questões, são inúmeros casos, né. Mas enfim, esse foi o meu plantão de hoje, né? Um dos pacientes que internou, porque hoje eu tive 5 internações, né? As outras foram mais tranquilas, foram pacientes que entraram, né, perfeitamente, que não tiveram problemas aí, foram levados por familiares, né? Então não tivemos problemas aí com esse tipo com essas outras internações, né? O problema realmente foi com esse paciente. E assim, eu fiquei com muita pena dele, gente, porque assim... Você é inocentado, você recebe o alvará de soltura, você recebe somente uma recomendação do juiz que seja internado em uma clínica para reabilitação e desuso do tabaco, e você sai de lá quase apanhando, assim, apanhando muito no Camburão, né, e sendo jogado, ele foi jogado no Camburão, né. Então assim, foi uma situação muito chata, uma situação delicada e algo que infelizmente acontece. Sim. Né, no nosso dia a dia. E o pior de tudo isso é a negligência, né? Que fica, acredito que para todos nós, né? Tanto da área da saúde quanto as pessoas que passam por isso, aquela sensação de se sentir oprimido, né? Que às vezes o opressor ele não paga por isso, que parece que eles estão acima da lei. Muito complicado falar sobre a autoridade policial, porque até mesmo às vezes dentro da unidade de terapia intensiva, muitas vezes eu já tive que discutir com polícia, porque eles querem limitar até as condutas que a gente vai fazer no paciente, sabe? Muitas vezes, um exemplo, eles falam assim, deixa eu dar uma olhada nessa prescrição aí, ó, essa dipirona aí não precisa de fazer não, ele tá sentindo dor não. Aí eu peço licença e falo, olha, o senhor está aqui para fazer a sua parte, que é a alta vigilância do paciente, eu estou aqui para medicar e cuidar do paciente, peço para que o senhor não se intrometa na minha conduta. E eu já enfrentei polícia, porque o paciente estava com taquicardia, batimento de 145. Estava quase tendo um FA de alta resposta. E o policial queria não permitir que eu fizesse uma sedonalgesia no paciente, só porque ele era um privado de liberdade. E as pessoas têm muito preconceito com isso, sabe? É muito triste. Sim. Eu fico bem chateado com essas situações. Assim, pra quem trabalha na área da saúde, gente, ali a gente tá lidando com vidas. Sim. Não importa se a pessoa cometeu algum delito, se a pessoa matou outro alguém, se a pessoa... Gente, não importa. Ali a gente tá pra salvar e pra restaurar aquela vida, entende? Sim. Só que eu fiquei muito chocado porque, assim... foi um caso que aconteceu de um paciente que era inocente, né? Então, assim, é muito pior, pior, né? Quando isso acontece. Então,
a gente fica muito triste, entristecido, né, com essas condutas de alguns profissionais, né. Obrigado, Tia Lê, pela rosa. A gente fica muito triste com essas condutas, né? E muitas vezes não vai ser a última vez, gente. Não, pior Eu falo que pra não. vocês que não vai ser a última vez. É uma cultura, né? Essa cultura da truculência, de ser respeitado, na verdade, ser temido, né? Nem respeitado, né? E isso eu falo, não vou generalizar, dizer que são todos os policiais que são assim, né? Ou pessoas da lei. Mas tenho tio, tenho primos, parentes que são da área, e as pessoas mais próximas sempre têm uma história assim pra contar, sabe? Em casa, que tem toda essa agressividade, uma agressividade reprimida, que qualquer olhar torto já desconta no paciente que tá ali privado de liberdade, né? Que nós falamos que o paciente é privado de liberdade, então aí já entende que é um detento, né? E muitas vezes, quando vai acontecer algum tipo de procedimento, fala assim, se precisar de anestesia, não precisa de anestesia não, ele aguenta, viu? Sabe, eu acho isso de uma desumanidade tão grande, que eu fico pensando assim, poxa, não é porque a pessoa cometeu um delito lá fora que eu vou fazer um procedimento, vou tratar ele, sei lá, como se fosse qualquer coisa, não vou falar nenhum animal, porque eu amo animais, né? Mas eu não consigo ter um olhar diferente para essas pessoas que estão privadas de liberdade para outras pessoas, porque para mim são pacientes. Eu não tenho essa diferenciação, né? Porque eu estou lá para cuidar da dor do paciente, para cuidar da clínica do paciente, para medicar a doença do paciente, né? E não para julgar ele. Acredito que quem julga, quem está nesse momento de julgar é outra área, não é a minha, né? Sim. E do mesmo jeito eu não permito com que essa outra área venha se intrometer nas condutas que a gente estabelece para o paciente. Outro caso, gente, que aconteceu esses dias. Só que esse é um pouco diferenciado, né? Isso foi no hospital onde eu trabalho à noite. Também acho que a corregedoria deveria, viu? Infelizmente, assim, gente, é muito passada de pano, sabe? Enfim, contando outro caso que aconteceu, esse foi no meu plantão noturno. Chegou uma demanda espontânea lá, que lá a gente faz internação pelo SUS, faz internação também por convênios, né? Chegou uma demanda espontânea lá, a paciente era plano de saúde, e aí a gente escutou, eu tava na recepção, eu tava conversando com a recepcionista, e a gente escutou os gritos lá de fora, né? E aí ela tava gritando muito. E aí, de repente, veio e lá a gente tem o vigilante à noite, né? Que ele nos dá uma força de vez em quando. Não força física, mas nos ajuda no sentido de... Porque, assim, são mulheres que trabalham lá à noite, né? Na recepção, e elas ficam sozinhas. Então, como lá é aberto, é um pouco perigoso, né? Chegar alguém e querer fazer algum tipo de delito com ela, né? E ele pegou a cadeira e levou ela lá pra dentro. E essa mulher gritava muito, essa paciente gritava muito, muito, muito. E ela tava batendo muito no esposo dela. Tipo assim, espancando ele mesmo, sabe? E aí, quando eu olho pra trás, ele tava de uniforme, quando eu olho pra trás, tava assim, policial penal. Eu já fiquei assim, né? Mas ele não reagiu, gente, ele não teve reação com ela. Ele só deixava ela bater nele e ele tentava conter ela, assim, abraçando ela, sabe? E ela tava em surto, né? Tava em um surto muito forte. Obrigada, Isaura, pelo carinho. Ela não aceita o diagnóstico dela, na verdade, né? E aí ela fez uso de anabolizantes, é toda uma história, né? Tem todo um contexto por trás. Mas enfim, ela não queria internar e ele levou ela forçada, né? E ela não queria internar. E aí ela batia muito nele, e ele suando, ele suava assim, escorria o suor, e falava assim, gente, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não aguento mais. E aí assim, nesses casos, nós precisamos fazer uma contenção mecânica no paciente para que o paciente se acalme, né? Sim. E aí foi onde eu perguntei pra ele, eu falei, olha, você autoriza a gente fazer a contenção? Porque assim, nesse caso a gente vai ter que usar da força, porque assim, eu entendo que você é esposo dela, né, ela está te agredindo, mas a gente não veio aqui para ser agredido também, né? Então a gente vai precisar chamar um reforço aqui, a gente vai precisar conter ela, medicá-la, né? E aí nisso ele esperou um pouco e falou assim, me ajuda que eu não aguento mais. Nisso ela estava sentada em cima dele, dando muito soco na cabeça dele,
E ele apanhando muito, né? E assim, a gente não sabe se... Qual história que é verídica, né? Porque ele conta uma coisa, ele contou... Porque ela não passou pelo médico, ela foi internada, né? Ela entrou pra dentro da clínica, a gente precisou fazer contenção nela, precisou fazer a medicação pra ela ficar mais calma. E nisso ele fez o relato para o médico. E depois eu fui ler e para tentar entender o motivo dela estar internada, porque ela também eu não conseguia verbalizar com ela nesse momento que o paciente está assim. Não adianta a gente tentar conversar, não adianta a gente tentar dialogar, porque o paciente só xinga a gente, né? Assim, isso assim eu tô acostumado, né, a ser xingado por paciente que tá em surto. Gente, pra mim isso não me ofende de forma alguma. O paciente pode me xingar, a única coisa que eu não gosto é de ser agredido, né? Então assim, a gente fez tudo com muito cuidado para a paciente não nos agredir, não nos agrediu. Foi medicada, foi contida, né? E aí quando começou a fazer efeito as medicações, eu cheguei lá no beira-leito dela. Falei, olha, quando você estiver mais calma, que a medicação realmente fizer efeito, eu preciso conversar com você, porque eu ouvi a versão do seu esposo, mas eu não ouvi a sua versão, eu quero ouvir. E nisso passou-se, ela internou, era mais ou menos, eu acredito que era por volta de 8h40 da noite, quando foi 11 horas da noite ela estava calma, a gente liberou ela da contenção mecânica, e aí ela foi conversar comigo, né, e a gente sentou, ela sentou de um lado, eu sentei de outro, ela estava outra pessoa. E aí ela foi me contar a versão dela, né? Ela, gente, vocês não sabem o que ele faz comigo, a pessoa que ele é. Apesar de tudo, eu amo ele. Aí ainda existem os relacionamentos tóxicos, né? Que as pessoas não conseguem se livrar fácil. E ela falando, né, sobre os casos que aconteciam dentro de casa, que ele fazia muita pressão psicológica nela. E nesse dia ela tentou tirar a vida, né? De duas formas, ela tentou a automutilação e depois ela ligou o gás de cozinha, ela mora em casa. Ela ligou o gás de cozinha e foi deitar e dormir. E mandou uma mensagem pra ele, né, falando que não aguentava mais. E ela foi me... E eu perguntei pra ela, né, eu falei assim, é verídico você tentou, você ligou o gás da sua casa? Ela falou, liguei, mas é porque eu tô pedindo, é um pedido de socorro, porque ele não me enxerga, ele faz coisas erradas, até dentro lá onde ele trabalha, né, porque ele é policial penal, e eu já tentei chamar a atenção dele de várias formas e nunca consegui, né. Então, assim, são coisas tristes que acontecem, são versões diferentes dos pacientes, e aí você tem que ter essa expertise de enxergar se o paciente está em surto, se ele está em fase eufórica, se ele está simulando alguma coisa, se ele está falando a verdade, se ele não está falando a verdade. E ela queria alta. E aí eu falei, olha, não tem como te dar alta, já é quase meia-noite, a sua internação ela foi involuntária. E verdade, amanhã você vai conversar com o seu médico, né? Para ele poder ver e perceber o seu lado, né? E poder entender melhor você e saber se você é passiva de alta, né? E como que você vai resolver, porque assim, isso envolve o seu relacionamento também, né? É um relacionamento abusivo. Pelo que você está me contando, é um relacionamento abusivo, né? Você vai querer ir para casa depois disso? E detalhe, gente, que eu esqueci de contar pra vocês. O filho dela, autista, com esquizofrenia leve, viu tudo. No momento que ela estava agredindo o esposo. No caso, ele é padrasto do filho dela, né? E ele vendo tudo. E assim, ele aprendendo. Dá pra perceber que ele gosta do padrasto, né? Mas dá pra ver que ele aprende coisas erradas com o padrasto dele. Porque no momento onde ela estava agredindo ele fazia assim. Na cabeça dela, né? Fazendo cenas, né? E eu fiquei com tanta pena dessa criança, porque ele tem 11 anos apenas, né? E vendo toda essa situação, e ele já tem um transtorno do espectro autista, ele já tem esquizofrenia. Então como que fica a cabecinha de um adolescente desse, né? Nessa situação. Só que assim, ele foi tão bonzinho, aí ele perguntou só assim pra mim, não tem como chamar a segurança, não? Eu falei, calma que já tá chegando. Porque eu não podia agir sozinho também, porque nesse momento eu iria ser agredido e eu não iria resolver o problema, né? Então eu tava esperando a minha equipe chegar. E nisso, à noite, a gente tem uma equipe reduzida e estava na hora da medicação.
Então tem todo um rolê aí que aconteceu assim, tudo de uma vez, né? Mas enfim, resumindo o caso, essa paciente ainda está internada, ela aceitou a internação dela, ela viu que o melhor para ela nesse momento é continuar internada para tratar, né? Para autoaceitação do seu diagnóstico, porque ela já era diagnosticada com bipolaridade. E dava pra ver que ela estava em uma fase da bipolaridade, né? Que é a fase mais agressiva, que é uma fase de euforia, que junta com a fase de depressão, porque a bipolaridade ela tem várias fases, né? Então, ela estava em uma fase eufórica, né? E aí, ela aceitou a internação dela, ela está internada ainda, né? E isso já fazem 4 dias já que aconteceu, né? Desde a internação dela. E hoje ela está melhor, né? Já está tratando, já está tomando as medicações da forma correta e vai sair de lá bem, creio nisso, né? Tem uma pergunta aqui sobre quem estava com a verdade nessa história. Na última versão? Então, Resumo, né? eu vou resumir para vocês. Gente, ela ganha muito bem. Ela trabalha em Brasília, ela trabalha com licitações, então envolve muito amor, né? Mas ele falou que vai deixar o filho dela com o pai biológico e que vai embora. Só que no outro dia ele foi visitá-la. Então, assim, envolve muito amor. E assim, ela dá pra. Porque ela internou. Lá são. Pra que vocês entendam, elas têm duas alas. Tem a ala de enfermaria e tem a ala de apartamento. Quando o paciente chega assim, não tem como ele ficar no apartamento, porque em apartamento são pacientes conscientes, orientados, pacientes que não dão trabalho, pacientes que não vão ter risco de agredir outros pacientes. Então ela foi internada a priori na enfermaria. E ela perguntava a todo momento, né? Você acha que ele me ama? Você acha que ele me ama? Eu falei, olha, pelo tanto que ele apanhou, eu acho que ele te ama sim, né? Só que ela foi me contando a história dela, que ela trabalha com licitações. Então, assim, gente, quem trabalha com licitações, principalmente em Brasília, ganha muito, né? E ele é um agente penal. Um agente penal ganha um valor X por mês. Vocês podem jogar na internet, vocês vão ver que ele ganha muito menos que ela, né? Então, eu acredito que ela tenha razão, porém ela tem um transtorno a ser tratado, né? Ele não pode ser um dos melhores esposos do mundo, mas assim, no momento ali da internação, ele não reagiu em momento nenhum. Gente, ele apoiou muito nessa mulher. E ela batia só na cabeça dele. Só que assim, tem o viés, né? E ela falou pra mim, vocês não sabem o que eu passo em casa com esse homem. Ela aproveitou o momento. Isso, ela aproveitou o momento pra poder descontar. Ela falou pra mim. Eu aproveitei desse momento porque eu vi que ele ia me internar e eu não queria ser internada, né? Verdade. Só que ela tava sob efeito de anabolizantes. Aí ela me falou, na história dele, ele conta que ela fez o uso porque ela quis. Ela já me falou que ele que usa muito e que ele colocou ela nesse mau caminho de usar anabolizante sem um acompanhamento do endócrino, sem acompanhamento do nutrólogo, pra ficar mais bonita, pra chamar mais atenção. Mas ela já é uma mulher formosa, né? Uma mulher que chama atenção. As vestes dela, as unhas dela estavam muito bem feitas, né? Então, assim, eu acredito que ela tem a razão, que ele também tem a razão dele e que ele tem os motivos dele de querer deixá-la, né? Mas no fim ele não deixou. Até então, os dois estão juntos, né? A mineirinha disse assim, que ela tem um netinho autista e que ela também é bipolar. Acho muito bonito, mineirinho, você assumir, né? Porque hoje em dia tem um estigma muito grande em relação às questões, né? A autoaceitação, né? Em relação a essa parte da saúde mental. Eu mesmo também passo por algumas consultas, né? Faço uso de algumas medicações, porque nós da área da saúde, quase todos nós temos algum tipo de transtorno associado. E não é bonito falar isso, mas assim, faz parte, porque nós lidamos com muita pressão, gente. Pensa, às vezes você conviver com alguém que você não conhece, de forma alguma, já é um pouco estranho. Agora imagina você cuidar de alguém que você não conhece, mas alguém doente, né? Então assim, a pessoa ela está no pior momento dela da vida. Ela vai falar coisas que você deve não dar importância, ela vai te agredir com palavras, às vezes ela vai te agredir com a parte física.
E aí, com o passar do tempo... Ai, gente, perdão, tô com sono. Com o passar do tempo, você vai se adoecendo, sabe? Mentalmente. É como se fosse assim, você vai ficando com vários resíduos, sabe? E isso chega um momento que você tem que extravasar de alguma forma. Aí algumas pessoas desenvolvem vícios. Eu tenho muitos colegas que desenvolvem vícios em medicações para dormir, porque não consegue dormir. Fica ali, ó, ligado no 360. Principalmente quem é intensivista aí da vida, os UTIzeiro aí, né? O SAMUzeiro também. Então as pessoas acabam se apoiando em medicações, outros nas bebidas, outros em cigarros, né? E acontece bastante, é mais do que a gente gostaria. E sempre as pessoas que... Os profissionais da saúde que deveriam ter saúde, né? Na verdade, às vezes tem menos saúde ainda. Assim, os profissionais de saúde estão muito adoecidos, né? Estão. Isso é verdade. Isso é verdade. Assim, gente, se vocês soubessem a quantidade de profissionais médicos que fazem uso de medicações durante o plantão, uso de opioides para poder atender as pessoas, sabe? Pelas condições mesmo de trabalho, sabe? Tem pessoas que veem aquelas reportagens, né, de pessoas, Obrigado, Miriam. de vereadores, de secretários entrando para fazer fiscalização e ver o médico no repouso e tipo, acham isso um absurdo. Eu concordo, mas não tá ali todo dia, né, para ver a lida que é, né? E sem contar quando a gente perde uma vida. Nossa, gente, quando a gente perde uma vida. Cleide, obrigado aí pelo sorvete. Gente, quando a gente perde uma vida, seja ela pelo motivo que for, seja um suicídio, ou seja alguma causa clínica, né? Um paciente, por exemplo, de UTI que a gente perde, isso vai deixando a gente muito entristecido. Sim. E para um profissional médico, é o mesmo sentimento, ou se não pior. Por quê? Porque o enfermeiro, ele segue a conduta médica, né? A gente não pode pular etapas, a gente tem hierarquias dentro de um hospital. Então a gente tem a hierarquia do médico, tem a hierarquia do enfermeiro, tem a hierarquia dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares de enfermagem. Então assim, se o médico ele toma alguma conduta que acaba por tirar a vida daquele paciente, ou trazer, por exemplo, uma distanásia, uma mistanásia para esse paciente, um paciente, por exemplo, paliativo, ele depois se sente mal. Ele deita no travesseiro, ele não consegue dormir porque ele fica pensando nisso. Principalmente os médicos residentes, né? Que estão aí, né? Se formaram como clínicos gerais e estão buscando uma residência, ou seja, uma especialização em alguma área. Eles se sentem muito perdidos, gente. Sim. E vocês não têm noção como que é a cabecinha deles. Eu tenho colegas que precisam, assim, porque eles passam por várias etapas, né? E eles vão dar aulas e eles acabam desmaiando, né? Pelo nervosismo, pela pressão, porque eles sentem muita pressão, né? Sim. É uma pressão psicológica muito grande, gente. Você se formar em qualquer área é muito complicado, até pra gente, enfermeiro, vocês acham assim, gente, outros, enfermeiro só faz medicação. Não. Enfermeiro cuida de um hospital, enfermeiros administram um hospital, né? O médico é fundamental porque sem ele não tem uma cura. Sem ele não tem medicações prescritas, né? Então é um ajudando o outro, né? Tem essa questão dos encaixes, né? Uma profissão se encaixa com a outra, né? Mas assim, lidar com a perda de um paciente, para a equipe em geral é muito complicado, é muito difícil. Sim, eu falo pra vocês que é muito complicado. A Denise perguntou assim, o que seria uma pessoa bipolar? Eu vejo muitas vezes as pessoas chamando as outras assim, eu não entendo. Tem até músicas, né, com conotações, você é bipolar demais, vai se tratar garota, né, tem um funk aí, assim, né. Então, a bipolaridade, ela nada mais é do que um desajuste nos hormônios do nosso organismo, né. E a pessoa que ela é bipolar, geralmente ela não toma um tipo só de medicação, mas ela precisa de uma medicação sintética, que não é produzida no nosso organismo, que se chama lítio. Então, a maioria dos bipolares aí que estiverem na live, né, que não tiverem vergonha, a gente não precisa de ter vergonha de falar que é bipolar, né? Sabem que tomam lítio, né? Só que tomam em doses diferentes. Tem gente que toma 450mg de manhã e à noite, tem gente que toma 450mg durante o dia inteiro, tem gente que toma 300mg, tem gente que toma 150mg. Por quê? Porque o lítio ele vai ajustar
certos hormônios no seu organismo que vai deixar você em uma fase de platô, em uma fase que você não vai ativar nenhuma fase da sua bipolaridade, né? Não vai ativar, por exemplo, a depressão, fase de mania, fase de gastos excessivos, fase de depressão, fase de pensamentos, né, de você retirar a sua própria vida. Então é um desajuste hormonal. Na verdade, todo transtorno, ele é um desajuste hormonal que precisa de ser tratado com a ajuda de medicamentos, né? Obviamente existem outras medicações que o bipolar toma, que geralmente Obrigado, Juliana. é de valproato de sódio, né, que é o conhecido Depakote ou Depakene, né, pessoas que também desenvolvem crises epilépticas por conta de tanta raiva que passa com a bipolaridade, né? Porque as pessoas que são bipolares sabem que a fase de irritabilidade ela irrita muito. Tem vezes que a própria pessoa não se aguenta de tanta raiva que ela sente a raiva de respirar, de uma pessoa que respira perto dela. A fase de ficar persecutória, né, de você ficar persecutório, por exemplo, eu persecutório com o Diego, nossa, ele tá me irritando muito. Só por ele falar, ele já tá me irritando, né? Então, tem todas essas fases aí da bipolaridade. Então, a bipolaridade, ela é um desajuste hormonal que precisa de ser tratado. E assim, é um tratamento contínuo, é como se você tratasse uma pressão, como se você tratasse uma diabetes, você toma remédio pro resto da vida. E assim é com pessoa bipolar, assim é com a esquizofrenia, assim é com um transtorno do espectro autista, assim é com pessoas que sofrem de depressão. Depressão não tem cura, depressão tem controle, né? Não tem cura, tá, gente? Então todos os transtornos aí, eles não têm cura, eles têm controle, né? Claro que chega um momento que você toma essa medicação por muitos anos, que ela não vai fazer o mesmo efeito, obviamente. E aí é onde você parte para outras tratativas, né? Outras medicações. Existe a eletroconvulsoterapia que funciona muito bem para alguns tipos de transtornos e para depressivos graves que estão com o pensamento de tirar a própria vida. Funciona muito bem, né? Onde você vai fazer ali um desligamento de sinapses, onde você vai esquecer de momentos muito tristes da sua vida e aí você vai conseguir lidar melhor com situações recentes. Mas tem os contras, né? Tem pessoas que são contras porque você acaba esquecendo algumas coisas do passado, inclusive pessoas, né? Vizinhos que você passa por ele, você não lembra que você é vizinho dele, né? Mas assim, a gente tem que ver o pró e o contra desse procedimento, né? Se naquele momento ele vai te ajudar, de uma certa forma, eu creio que é válido, né? Hoje em dia existe o Spravato também. Não sei se vocês já ouviram falar sobre Spravato, que é um puff de ketamina que você faz nas narinas do paciente. Ele faz, geralmente a pessoa faz de 15 em 15 dias ou mensalmente. Infelizmente o SUS ainda não cobre, é caro. Tem planos de saúde que cobrem o Spravato, né? E aí você substitui várias medicações, né? Você corta as medicações ali e usa... É como se uma mulher usasse um anticoncepcional. Tem mulheres que usam anticoncepcional injetável, né? Vocês sabem disso. Vocês não precisam tomar aquele comprimido todo dia. Você vai lá e faz a aplicação mensal, né? Tem o Implanon também agora, né? Que aí você fica meses e meses sem tomar medicação. Assim é o Spravato, né? Tem tempos em tempos que você fica sem fazer o uso dele e sem tomar medicações. E existem medicações de depósito também, como por exemplo o aldol-decanoato, né? Quem tem bipolaridade sabe que toma o aldol-decanoato, que é um aldol melhorado que você toma aí uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, que ele ajuda a manter o controle hormonal, a liberar hormônios, como por exemplo serotonina, a dopamina, tudo que acalma, né? Todos os hormônios que acalmam aí no seu organismo, ele vai ajudar a ter esse ajuste. A Maria Lourdes disse assim, que ela é paliativa, né? Fé e amor para sobreviver com tanta dor. Me solidarizo com você, Maria Lourdes. E para as pessoas que não conhecem, né, sobre o paliativismo, sobre o paliativo, pessoal, geralmente quando vocês escutarem essa terminologia dentro da unidade de terapia intensiva, ou dentro da enfermaria, ou qualquer unidade hospitalar, paciente, quando ele está no quadro de paliativismo, né, ou está sendo paliativado,
É aquele paciente que o tratamento dele vai ser para a melhora, para o conforto, né? Já não tem mais uma cura, digamos assim, uma cura medicamentosa, né? E aí existem as curas espirituais para quem crê, mas assim, trazendo para a saúde, que é o nosso canal, né? Saúde Pede Carona, já não existe mais uma cura. Então, às vezes o paciente faz, um exemplo, o paciente está com um CA de mama, né? Um câncer de mama. E aí ele tem metástase, que é quando o câncer espalha para outras partes do corpo. E aí não consegue ter mais assim o controle daquela doença e o paciente entra num paliativo. E o que vem a ser isso? Quando nós vamos ofertar para o paciente o melhor conforto possível. Se o paciente estava com dieta só via nasoentérica, que ele não estava tentando deglutir, a gente já pensa em liberar para ele alguma comida que ele gosta muito, colocar uma música que o paciente gosta muito, permitir que um paciente faça, sei lá, um dia de filme, que ele assista um filme que ele goste. Geralmente esses pacientes paliativos, assim, nós encaminhamos eles para a enfermaria, para passar mais tempo com o familiar, ou dependendo do caso, a gente já libera de alta para casa. E aí o paciente vai sendo orientado, né, de todo o quadro dele, quando o paciente está lúcido, orientado, e ele entende. E aí tem medicações para realizar medicações para melhora da dor, né? Geralmente esse controle ele é feito já por medicações, né, opioides, que são as medicações mais potentes, digamos assim, na escala de dor, né? As morfinas da vida, os tramais, então isso que é o paliativo, né? E muitos pacientes às vezes ficam em paliativo dentro da muitos pacientes estão paliativados, né, dentro da UTI. E aí tem as terminologias que alguns hospitais abordam, outros não, que é o paliativo complementar, que é o paliativo proporcional, que é o paliativo exclusivo. Então nós temos umas diferenciações, né? No caso do paliativo exclusivo, é aquele paciente que para ele só será realizado medicações para alívio e conforto da dor. Se o paciente ficar com algum desconforto respiratório muito intenso e ele precisa de ser entubado, nós não vamos entubar aquele paciente, porque nós já entendemos que o paciente passará por uma distanásia, né? A gente vai prolongar o sofrimento do paciente, então nós não entubamos o paciente. Esses são os paliativos exclusivos. Nós temos os paliativos proporcionais, que são aqueles paliativos que, a depender da avaliação clínica, e também tudo isso é conversado com o familiar, né? Não é decidido só entre a equipe. Aí os paliativos proporcionais são aqueles paliativos que, olha, se o paciente precisar de ser entubado, nós não vamos entubar. Porém, se o paciente precisar de um acesso, para que a gente consiga ofertar uma medicação mais forte para ele, para que ele não precisa ficar sendo furado todos os dias, podemos sim passar um catéter nele. Se o paciente precisar de uma sonda, para ele não precisar ficar fazendo xixi a todo momento e desenvolvendo lesão de pele, podemos sim passar uma sonda no paciente, porque nós entendemos que é um conforto para aquele paciente. Então esses são os paliativos proporcionais, né? E a gente tem aqueles paliativos complementar, que é um pouco diferente, né? Que é aquele paliativo que ele está em paliativo, mas ele está ali só para complementar um pouco do diagnóstico clínico dele, da tratativa, da hemodinâmica. Mas é aquele paciente que ele faz hemodiálise, é aquele paciente que ele não tem uma cura, mas ele ainda passa por medicações que vêm através de nebulização. Às vezes ele sai da UTI e volta. Ele é ciente de que o quadro dele não tem cura, mas ele realiza procedimentos. Então temos essas diferenciações aí entre os paliativos. Sim. E assim, gente, vale lembrar que não é todo paciente paliativo, não significa que o paciente é paliativo, que ele tá ali no hospital para partir dessa vida. Tem paciente paliativo que vai para casa, sim, tá? Quando a gente fala de cuidados paliativos ou paciente paliativo, é aquele paciente ali onde a medicina ela já alcançou o seu linear, o seu limite, né? Digamos assim, não existe um tratamento que vá trazer uma cura para esse paciente. Então tem pacientes que sim, são paliativos e vão para casa, tá? Eles estão ali, o quadro dele é regulado, ele vai para casa, ele só não vai ter uma cura, né? Sim. E eles vivem muito bem, ainda vivem muitos anos. Engraçado assim, eu até rio, né? Porque eu tinha pacientes paliativos
que, por exemplo, morreram de acidente, acidente de carro. Então, assim, você ser paliativo, né? A causa não foi a questão de ser paliativo, foi um acidente de carro. Foi viajar e morreu, faleceu porque teve um acidente de carro, né? Então é interessante a gente falar sobre isso, né? Sobre os cuidados paliativos, porque tem muita gente que tem esse receio, né? Nosso médico falou que a minha mãe está em cuidados paliativos, então vou entender que ela já vai falecer. Não, gente, não é assim, tá? Tem uma pergunta aqui, né? Uma coisa que eu queria saber. Paciente com cega, deve ser com cegueira, né? E Alzheimer, ela é orientada e lúcida? Então, o Alzheimer, ele é uma doença gradual, né? Então ela vai... Pedro, já te respondo. Ela vai evoluindo, né, o Alzheimer, com o tempo, né? Até que você chega a um ponto em que o Alzheimer, ele toma conta ali do seu cérebro. E aí você não fica lúcido, você não tem mais consciência de onde, por exemplo, você está, quem é essa pessoa que está cuidando de mim, quem sou eu. A pessoa se olha no espelho, ela não se reconhece, ela fica conversando, tipo assim, como se fosse outra pessoa, né? Então, ela é gradual, né? Claro que existem tratamentos muito eficazes hoje que fazem esse retardo do Alzheimer para que esse Alzheimer ele chegue na pessoa muito tardiamente. Então, você vê aí idosinhos de 80 anos com Alzheimer que estão super lúcidos, né? Sim. Então, assim... Em relação ao Alzheimer é isso, né? A pessoa ela vai, é uma doença gradativa, né? Ela vai acontecendo. Sim. Claro que se você não tratar, se você não for atrás de recursos, né, em relação a tratamento, em relação a retardar essa graduação, vai ser mais rápido, né? Mas, infelizmente, é uma doença também que não tem cura, né? Sim, ainda não tem cura, né? Embora existam alguns estudos que estão lidando com essa relação do Alzheimer, até mesmo na questão de trazer uma retroatividade para o Alzheimer, né? Mas ainda não está amplamente liberado, né? Ainda só está nessa parte do financeiro, daqueles que podem pagar, né? São medicações caríssimas, né? Que vai fazer o bloqueio e aí evitar com que as pessoas tenham a perda da função, porque o Alzheimer em si, ele não traz só o esquecimento, pessoal, de memórias afetivas antigas, mas ele traz para o paciente o esquecimento de locomoção. O paciente ele esquece respirar, como andar, o paciente esquece de como comer, como falar. Geralmente ele fica assim, ó. Eles não conseguem falar quando está em um estágio mais avançado. Ele não consegue ter o autocuidado, fazer higiene pessoal, né? Às vezes ele evacua. Acontece muito também do paciente de Alzheimer ganhar muito peso, porque ele esquece que ele come. E aí ele tem esse esquecimento de que ele se alimentou. E aí a todo momento ele fica querendo comer alguma coisa, e o paciente vai só ganhando peso. E tem totalmente o extremo. Aquele paciente que tem aquela memória de que ele acabou de comer, e aí ele vai ficando muito emagrecido. Aí o paciente começa a ter proeminência óssea já em evidência e abre lesão, né? Mas assim, o Pedro trouxe uma pergunta que eu achei interessante, que ele falou assim, acordar assustado com forte sensação de sufocamento pode ser apneia do sono? Pode, Pedro, pode ser que seja, mas a apneia do sono, geralmente ela está associada a alguns outros fatores, né? Dentre eles nós temos o alto ganho de peso, né? Pacientes obesos. Então a apneia do sono sempre ela vai estar associada a alguma outra comorbidade, alguma outra alteração hemodinâmica, não só simplesmente eu acordo assustado com aquela sensação de dor no peito, aquela sensação de fadiga. Então tudo tem que ser monitorizado, né? Hoje existem aplicativos, hoje existe relógio que você consegue ver a qualidade do seu sono, né? Os Apple Watch da vida, os Smartwatches, que ele vai mostrar quantas vezes você acordou, como que foi o seu sono REM, né? Que é aquele sono mais profundo. Quanto tempo que você teve de sono efetivo, né? E quanto tempo que você ficou ali para pegar no sono. Mas você pode prestar atenção em alguns sinais e sintomas. Entre os sintomas, se você acorda muito com a boca seca, com aquela boca seca assim que parece que de fato você, sei lá, saiu com a janela do carro aberta, abriu a boca e o vento ficou entrando.
Se você acorda geralmente com essa boca seca, significa que você está tendo uma respiração mais agônica. Então já é um primeiro sinal de alerta. Porque pode ser que você não está fazendo a inspiração pelo nariz e você não está fazendo a respiração correta. Então você está fazendo a respiração por cavidade oral. Então pode ser sim aí um sinal de alerta de apneia do sono. Outra questão também, você sempre acordar assustado. É aquele sono que você acorda assim, do nada, parecendo que você está caindo de algum lugar, né? Se você tem essa percepção que sempre você está acordando assim, também pode ser algum sinal e sintoma relacionado à apneia do sono, mas aparentemente, né, se você não tem um alto peso, ou pode ser também que você tenha passado por alguns momentos de estresse, né? O estresse, ele prejudica muito o sono da pessoa. Ansiedade. Se você consome muita cafeína antes de dormir, tudo aquilo que corrobora para que você não tenha um sono bom, então pode ser que se confunda. Por isso que é feita uma pesquisa, né? Como que é o seu sono, é estudado. Geralmente a pessoa, quando ela é diagnosticada com apneia do sono, ela tem prescrição de O2 de auxílio, né? E ela consegue pegar o oxigênio, a bala de oxigênio, pelo SUS. Então ela vai lá com a bala de oxigênio, faz a recarga da bala e volta para casa. Aí são aquelas pessoas que precisam dormir com o oxigênio ligado, porque ela não consegue mais ter essa parte fisiológica dela trabalhando por ela enquanto ela dorme, né? Que são os sistemas que nós, digamos, que são os sistemas... BiPAPs, né? CPAPs, que as pessoas... Sim, que fazem o uso, né? Então, você tem que prestar atenção nessas questões, né? Se é ganho de peso, se a sua boca fica muito seca, se você acorda muito assustado, ou se você não está associando algum tipo de cafeína, alguma coisa que faça com que você se mantenha com esse sono seu prejudicado e aí fazer a auto-investigação, né? Então é importante prestar atenção. Pessoal, hoje a nossa live ela vai ser mais curtinha, tá? Porque a gente realmente está muito cansado. Mas eu queria que a gente respondesse essas últimas duas perguntas. Queria que você falasse sobre a insuficiência, mas antes eu queria responder o Tuco. O Tuco, ele comentou assim, onde eu moro é permitida a eutanásia. Aí onde vocês moram não é permitido? Então, se for no Brasil, não é permitido, tá? Eutanásia ela é permitida fora do Brasil, em alguns países, não são todos, e ainda assim é burocrático. Mas no Brasil, quando o paciente ele é paliativo, ou quando ele está com alguma doença muito grave, ele pode ter direito a, por exemplo, ele assina um termo de responsabilidade, onde ele pode dizer: se eu vier a ter dificuldade respiratória, eu não quero ser entubado. Se eu precisar, se os meus acessos, né, venosos periféricos não conseguirem mais acesso periférico, eu não quero ser invadido por um acesso central. Isso é permitido, tá? Dependendo da patologia do paciente e do prognóstico desse paciente, conforme o que o médico falar para ele. Então existe esse termo de responsabilidade. Isso não é considerado eutanásia. É considerado que o paciente não quer uma distanásia. O que é uma distanásia? É você distanciar uma partida do paciente que vai acontecer, né? Então o paciente ele tem esse direito, tá? Desde que o diagnóstico dele, o prognóstico dele seja negativo. Que ele saiba que ele não vai sair do hospital, ele tem esse direito de ter esse termo de recusa. Eu me recuso a ser entubado, eu me recuso a ser invadido com acessos venosos centrais, por exemplo. Isso é permitido no Brasil, tá? Agora, fora isso, a eutanásia ela não é permitida no Brasil. Somente para animais, né? E ainda tem pessoas que são contra, tem pessoas que são a favor, né? Agora, para humanos, pessoas, não é permitido a eutanásia, tá? Você ir para uma clínica e fazer uma eutanásia em alguém porque a pessoa tem uma doença incurável, né? Temos até o caso de uma TikToker famosa aqui que estava querendo ir para fora do Brasil para buscar a eutanásia porque ela não estava tendo mais solução no caso dela, né? Ela tem algum problema relacionado a... eu acho que é o nervo do trigêmeo, uma coisa assim, gente. E ela sente muitas dores, são choques, né? E ela não aguentava mais sentir essas dores. Mas no Brasil ela não conseguiu. E ela conseguiu um tratamento, e o povo está até agora perguntando, né? Porque muita gente ajudou ela a fazer vaquinha para ir para fora do país, e agora ela não foi, está buscando esse tratamento, porque apareceu um profissional
que resolveu ajudar ela nesse tratamento, e aí o povo agora tá criticando ela porque que ela não foi, que quer o dinheiro de volta. É muito triste. Alguém fez uma pergunta sobre... Foi a Renata falou: eu queria que vocês falassem sobre a insuficiência cardíaca. Ah, sim. Então, Renata, a insuficiência cardíaca, né, para nós na área da saúde, a famosa IC ou ICC, né, que é insuficiência cardíaca congestiva, é quando o coração ele não consegue mais ter aquele ato de bombear o sangue da forma mais efetiva, né? E isso tudo começa a prejudicar a parte hemostásica do corpo, né, a hemodinâmica do corpo. O paciente começa a apresentar alguns tipos de sintomas, dentre eles edema, ou seja, os membros inferiores, as pernas começam a ficar muito inchadas, né? O paciente ele tem um retorno venoso mais dificultoso. Além desse edema, né, dos membros inferiores, o paciente tem dificuldade respiratória, porque quando a insuficiência cardíaca congestiva ela vai elevando os perfis, porque nós temos perfil A, B, C, D e E. Aí quanto maior o perfil do paciente, menos força de ejeção, de contração o coração tem, né? E geralmente pacientes que têm também chagas associadas, né? Que aí ele vai ter a cardiomegalia, que o coração dele fica muito maior, né? Do que o tamanho de um coração humano normal. O paciente começa a ter esses prejuízos respiratórios, porque o coração vai tomando conta da parte do pulmão, o pulmão vai reduzindo, porque o coração vai tomando um espaço maior, isso no caso das chagas associada à IC, que é a insuficiência cardíaca. E aí o paciente vai tendo essa perda de oxigenação, né? Já dependendo do lado que ela ataca. Às vezes ela pode desenvolver mais do lado esquerdo, às vezes ela pode desenvolver mais do lado direito. Geralmente quando ela é mais desenvolvida do lado direito, o paciente ele tem mais esse prejuízo, né, nessa parte respiratória. Geralmente quando ela é desenvolvida mais do lado esquerdo, o paciente ele tem o retorno venoso dele prejudicado. É aquele paciente quando ele machuca, demora para sarar. E aí o paciente vai tendo isquemias, né, de vasos. O que vem a ser essa isquemias de vaso? O vaso, o nosso corpo ele é cheio de vasos, artérias, veias, vênulas, capilares, né? São vasos que eles começam mais grossos e vai se afinando. Então essa parte mais distal nossa aqui, ela é composta por vasos mais finos, né? São os capilares, as veias, as vênulas. E quanto mais distante do nosso coração está os nossos vasos, mais demora chegar a oxigenação e essa circulação para essas pontas, né, para essas partes distais. E geralmente as pessoas que possuem a insuficiência cardíaca congestiva, geralmente do perfil B para frente, B, C e D, essa oxigenação ela não consegue chegar no tecido. Aí a pessoa vai tendo isquemia de vaso, porque se o vaso não está sendo utilizado, aquele vaso ele vai perdendo a função, então ele vai se ressecando, ele vai afinando. E aí o que acontece? A nossa carne, quando ela não é oxigenada, quando ela não é irrigada, quando ela não é nutrida, ela começa a apodrecer, infelizmente. E aí as pessoas começam a ter amputação de membro. Parece muito com a questão do diabetes, né? Sim. O paciente ele começa a ter a diferenciação de temperatura do membro. Então, geralmente, o paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva, ele está sendo acompanhado por um médico que ele é o nefrologista, que ele vai ver essa questão, o que ele pode fazer para que o rim consiga, porque o rim também fica sobrecarregado, né? Pelo cardiologista também, e muitas vezes associado a um angiologista, que é aquele médico que cuida dos vasos, veias, e especialista em veias. E aí fala assim, vai lá, pede um parecer pro vascular, né? A gente também chama de vascular. E aí o médico lá, o vascular, vai lá, dá uma olhada, faz um ultrassom, que é o famoso Doppler, né? Doppler de carótida, Doppler de membros inferiores, que é para verificar se tem algum trombo, ou se de fato aquele vaso está estenosado, que ele está ali mais fino, né? E aí é traçado algumas condutas. Em alguns casos a gente realiza a anastomose, que a gente desliga a veia de um lugar, liga com a artéria de outro lugar para que aquele sangue consiga chegar até o lugar onde ele deveria.
né? Geralmente isso é feito em pacientes mais novos, são aqueles pacientes que não são muito idosos, porque entende-se que quanto mais idoso o paciente, mais o organismo dele está envelhecido e a recuperação dele vai ser mais lentificada, né? Então, a questão da insuficiência cardíaca congestiva, já terminamos, que se não me cortar eu falo muito, o paciente sofre muito, né? E geralmente ele tem problemas de pressão associado, né? Então, sempre ele vai ter um problema de pressão, o paciente ele vai ficar mais hipotenso, né? O paciente vai ter mais aquela dificuldade respiratória, ele vai se cansar muito rápido. E existem algumas medicações que nós podemos fazer o uso, algumas orientações, dentre elas, fazer o consumo menor do sal, né? O paciente tem que consumir menos sal, porque com mais sal você vai ficar mais inchadinho, mais parrudinho, você vai ter retenção de líquido. Então, geralmente a gente entra com um diurético de alça para o paciente, mas às vezes o diurético de alça ele vai fazer com que o paciente perca eletrólitos além da diurese. Então, ele vai perder sais minerais nocivos, né, digamos assim. Aí o paciente vai ter uma hiponatremia, que o sódio dele vai ficar, vai começar a ter cãibra, aquele paciente que ele não vai conseguir dar 2, 5, 10 passos, ele já vai estar cansado e o pé dele vai parecer um pãozinho, né? Então todas essas partes são comprometidas pela insuficiência cardíaca congestiva. Lembrando que quando ela está associada a outra patologia, ela tem uma piora do quadro. E ela se classifica aí entre A, B, C, D e E. Assim, é porque cardiologia, neurologia são muito complexos da gente falar assim em pouco tempo, né? Porque, por exemplo, causas. Você pode nascer com uma doença cardíaca, né? Com uma insuficiência cardíaca, você pode ter uma doença da válvula mitral, você pode ter uma má formação nas válvulas que estão dentro do coração, você pode ter uma má formação na sua veia aórtica, na sua artéria aórtica, você pode ter uma má alimentação e ser causado também por conta dos colesteróis, né? Porque tem um colesterol bom, um colesterol ruim. Vocês viram o caso de um senhor que morreu no Corcovado esses dias? Ele estava subindo as escadas do Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, e ele estava subindo as escadas. E de repente ele parou no meio do caminho, ele escorou e ele caiu. Muito provavelmente ele teve um infarto agudo do miocárdio. Por quê? Por conta de alguma insuficiência cardíaca que ele já tinha. Sim. E ele não sabia, né? E aí até foi vinculada essa notícia com a cunhada, né? Porque a cunhada era enfermeira e ela tentou de tudo para salvar a vida dele, fez ressuscitação cardiopulmonar nele, né? Que é a RCP, que a gente faz no coração, né? Aí logo chegou outros profissionais para acudirem ele, chegaram até com desfibrilador, né? Que é o DEA, que a gente chama de DEA. E aí chegou com o desfibrilador para tentar reanimar ele, mas infelizmente ele teve um infarto agudo do miocárdio e não... Quando a pessoa tem um infarto agudo do miocárdio, se ele tiver dentro de uma UTI, ainda corre um risco muito grande. E eu me arrisco a dizer que 80% ainda não sobrevive, né? Sem sequelas. Sem sequelas. E os outros 20 são sortudos aí que estão no hall de 1 entre 2 milhões que sobrevivem, né? Isso dentro do ambiente hospitalar. Agora imagina fora do ambiente hospitalar, né? O risco que você corre. Por quê? Porque é algo que acontece muito rápido e você não percebe os sinais. Então a insuficiência cardíaca, muitas vezes, ela é muito silenciosa, né? Às vezes ela é muito sorrateira. É só você fazendo exames periódicos, você fazendo acompanhamento com o médico, que você acaba descobrindo. É porque geralmente quando você tem a percepção da insuficiência cardíaca congestiva, você já está no estágio B, porque aí você já está com edema, que é onde você vai conseguir visualizar os sinais. Você já não vai ter mais só a questão do sintoma, que às vezes passa despercebido, né? Sim. Então você já vai estar mais, digamos assim, que crônico para isso, né? E só lembrando que hoje, né, nós estamos com um paciente também, né, de insuficiência cardíaca congestiva, o perfil dele estava com força de injeção do coração de 47%, né, ou seja, de 100% que o coração poderia bater, só estava batendo 47%, ou seja, menos do que a metade do que deveria. Então aquele paciente que para ele já era normal, batimento de 43%. Para vocês que estão aí, o normal de batimentos do coração do ser humano varia de 60 até 100. Entre o normal, né? E o dele normal era 43. E aí o paciente foi
para fazer uma arteriografia para entender aonde, em que ramo, né, da parte da coronária do paciente que estava tendo essa força de ejeção menos potente, para ele poder instalar um marca-passo. E aí o paciente instalou o marca-passo, voltou com os batimentos de 75. Isso. Então, assim, para ele foi algo benéfico, né? Sim. Mas é um paciente que ele vai ter que ter um cuidado, um paciente que ele não vai poder passar por uma ressonância magnética, né? Porque senão o marca-passo dele pode ser ejetado do peito, né? Por conta que... Detector de metais. Detector de metais. Jamais. Imã, né? Muitos idosinhos gostam de colocar cartão magnético aqui no peito, vai lá na lotérica, paga alguma coisa. Não pode, né? Então são cuidados que a pessoa tem que ter para o resto da vida. Porque além do coração dela ter um defeito, digamos assim, ela vai ter uma máquina que trabalha pelo coração dela, né? Ou seja, quando o coração dela esquecer de bater, a máquina vai lá e dá um disparozinho assim, aí ele tem um ataque à arritmia, porque o coração dele estava baixando mais do que deveria, aí tem um disparo da máquina, dá um choquezinho assim, que digamos, na parede do coração, e aí ele volta a bater novamente como deveria. Gente, então é isso. A gente vai encerrar a live por aqui, tá? Eu agradeço demais por terem nos ajudado aí com as curtidas, né? Estão aqui. Muito obrigado, viu? O Diego tá aqui bocejando de sono já. Obrigado aí pela audiência de vocês, por nos acompanharem, por estarem conosco. Tem pessoas que nos acompanham desde o início, né? Desde os 1000 seguidores, 100 seguidores, e hoje somos muitos, né? E assim... para nós é muito gratificante ter esse momento aqui de conversa com vocês, de diálogo. Claro que existem outras questões também importantes da gente responder e a gente acaba não conseguindo responder por conta do tempo, né? Mas eu queria agradecer vocês demais pelo carinho que vocês têm pela gente, pelo apoio que vocês têm pelo canal, né? Queria falar pra vocês também que agora a gente tá no Facebook, né? Fomos contratados oficialmente pela empresa Meta para trabalhar para o Facebook, então lá nós vamos ter vídeos também exclusivos, né? E isso assim, é muito gratificante pra gente, né? Receber esse reconhecimento das redes sociais, né? Assim, poxa, Facebook convidou a gente, e eu não sabia, eu nem usava mais Facebook, eu nem sabia que Facebook tava em alta, né? E tá. Então, assim, se vocês quiserem, né, acompanhar a gente por lá nós vamos ter vídeos exclusivos para o Facebook, né? Até porque é uma métrica da empresa, né? Então nós vamos ter vídeos por lá também, né? Inclusive estamos já postando lá também. Lá é página, né? A página se chama também Saúde Pede Carona, como aqui. E nas outras redes também, se vocês quiserem seguir a gente, sintam-se à vontade, tá? No Instagram, no Instagram, no Quai. No Quai a gente quase não tem mexido mais, eu quase não tenho entrado mais no Quai. Só mais aqui no TikTok mesmo, tentando reanimar esse canal, tentando trazer um marca-passo aí pra esse canal, né? Inclusive esses dias eu conversei com o pessoal aqui que cuida, que gerencia, né, o nosso TikTok. E abrir um help, né? Porque, assim, os nossos vídeos não estão sendo entregues como deveriam. O engajamento caiu muito. Eu entendo que a gente ficou muito tempo distante de vocês, mas, assim... Poxa, obrigado, nos ajudem menininha, também, vai lá né? mesmo. Me ajuda a te ajudar, que a gente se ajuda, né? Pra gente Seja conseguir bem-vinda, então, menina. fazer mais lives, pra gente conseguir trazer pessoas aqui, especialistas, pra falar com vocês. Que bom que você gostou. Né? Pra gente conseguir... ter esse diálogo aqui semanal, porque a gente sempre fazia isso, né? E aí a nossa próxima live já está marcada, né? Que é sexta-feira. Sexta-feira, se eu não me engano, é dia 28, se eu não estiver enganado. Está no dia 28. Porque quinta-feira eu vou estar de plantão. Então quando eu tô de plantão à noite eu não consigo fazer na quinta-feira. Então na sexta-feira a gente vai estar aqui, tá? Pra vocês, com vocês, por vocês, pra gente conversar mais, né? Inclusive na sexta-feira passada deu mais pessoas, deu 200 e poucas pessoas simultaneamente. Eu tô achando que na quinta-feira não é boa fazer live não, hein? Antigamente era uma boa fazer na quinta, mas eu tô achando que na quinta o engajamento tá menor. Olha, ela é de BH, MG. Minas Gerais, é a mineirinha, mãe. Mineirinha de Minas Gerais. É o sono, gente, é o cansaço. Ai. O Glasgow dele já tá em 13. Com 12, certeza, meu filho, 10 pra baixo. Já não está mais em 15, né? Mas então é isso, viu, pessoal? Eu agradeço muito vocês, a todos vocês que estiveram aí conosco na live, né?
participando, dando pra gente um engajamento, comentando, fazendo perguntas, né? O intuito do canal é esse, é a gente ter esse bate-papo aqui leve, né, sobre saúde, explicar um pouquinho sobre o que a gente sabe, compartilhar conhecimento com vocês, né? Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui, que a gente ainda vai jantar, tomar um banho, descansar, que amanhã tem mais, né? E amanhã eu trabalho novamente. Mas enfim. Fica pro próximo as perguntas que a gente não respondeu. Nós estávamos tirando print para que a gente possa produzir vídeos também, né? Em cima das perguntas. Daqui uns dias eu vou ter um tempinho aí pra poder fazer alguns vídeos novos pra vocês. E vou fazer, tá? Vou criar muitos conteúdos aí nesse tempo que eu vou ter uns dias aí de folga, umas folgas já disse que é enfermeiro, ô colega, meia compulsórias, né? Depois vamos subir você na live pra trocar ideias. E aí a gente vai fazer muitos conteúdos aí pra vocês, tá bom? Mas por hora, gente, foi isso. Agradeço a vocês aí por ter acompanhado essa 1 horinha aí de conversa, né? Por mais que não pareça, a gente ficou mais de 1 hora aqui conversando e falando sobre saúde. E eu desejo a vocês um ótimo fim de semana, né? Hoje é quinta, amanhã já é sextou. E na próxima sexta-feira, dia 28, nós estaremos aqui novamente para falar sobre saúde e para conversar com vocês mais e tirar dúvidas aí sobre vários Saúde, assuntos aí, né? E contar casos novos, né? Na hora que eu contei casos novos aí, curiosidades, a live engajou, né? Então a gente conta o que aconteceu durante a nossa semana, tá bom? Pessoal, então deixa eu ver despedir. Beijo pra vocês no coração. Fiquem com Deus, fiquem bem e tenham um ótimo fim de semana. Pessoal, então boa noite, fiquem bem, viu? Um ótimo final de semana pra vocês. Eu espero que a semana seja abençoada, que o final da semana também seja abençoado. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser trazer sobre exames, para que a gente comentem possa nos vídeos também, dar uma olhada, né? Nós não podemos fornecer diagnóstico, mas nós podemos orientar vocês a procurar profissionais, né? Podemos orientar vocês a mudar hábitos de vida, né? O intuito desse canal geralmente é esse, é uma educação continuada na área da saúde. É esse bate-papo, essa troca de conversa, né? São para tirar dúvida de vocês, trazer mais informações em relação a algum procedimento que o paciente ou seu familiar vai passar, ou até mesmo pós-procedimento, né? Nós estamos aqui para falar sobre saúde. E é isso. Então fiquem bem, viu, pessoal? Ó, boa noite, um beijão pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Fiquem Tchau, bem, tchau. se cuidem. Boa noite.